Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klein-Rosa. Moré Klein-Rosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klein-Rosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Como a gente está no dia de Abraham, a gente tem que falar sobre Abraham, né? Então eu escolhi uma parte, uma paraxá chamada Lech Lechá. Essa paraxá Lech Lechá é incrível, né? Eu devo fazer agora uma leitura de Lech Lechá, e a gente depois pode entender outras questões mais profundas, gematrias. Amanhã a gente vai falar também da visita dos anjos a Abraham, porque vai ser ainda, né, nessa madrugada, ainda é a tenda de Abraham e todo dia. É um dia para amar sem restrições. Amar as pessoas, abraçar, fazer tzedakah, ajudar na Kabbalah, tudo isso abre as portas dos céus para que você possa ter mais plenitude espiritual. Muito bem. Vamos aqui, então, a tela dividida, a gravação. Vamos fazer a leitura, então. Deixa eu só consertar aqui o zoom. Deixa eu só subir um pouquinho. Bem, agora Hashem disse a Abraham: há um processo único de preparação que a alma passa antes de entrar em nosso reino físico. Esse processo consiste em promessas e compromissos que assumimos pela alma com o Criador. A alma, ela se compromete a abraçar o caminho espiritual de mudança e por meio da Torá e da Kabbalah durante sua vida. A porção específica da Torá se relaciona com essa passagem do Zohar Lech Lechá, que se traduz em vá por ti, fora do seu país. O versículo diz a respeito do chamado do eterno Abraham, para sair de sua terra natal e entrar na terra de Israel. A história aqui é um código e uma metáfora sobre a jornada da alma ao deixar o mundo superior e sua estada em nosso reino terreno. Então, é quando a alma vem para cá. A relevância dessa passagem: a atração e o puxão perpétuo do mundo material são de tal magnitude que esquecemos nosso verdadeiro propósito de vida ao sucumbirmos às ilusões da existência física. Por isso precisamos da luz dessa porção para despertar nosso desejo e permanecer fiéis ao compromisso original de nossa própria alma, de buscar o caminho espiritual, Setrei Torá,
Torá oculta. Aprendemos que, por causa da força superior do rei, que é Biná, uma grande e forte árvore de Zerampim foi plantada. Grande é o segredo do Morrim de Rorimá, e forte é o segredo do Morrim de Hassadim. Entre as plantas supernais, que são as sefirotes de Biná, está a árvore de Zerampim. Esta planta está plantada, ele gira entre 12 fronteiras, e suas pernas se expandem para 4 ventos do mundo. Suas viagens foram medidas de 500 milhas persas. Os desejos dessas milhas persas, referindo-se às suas maneiras de conceder mudança, vem sobre ele, sobre Zerampim. Então, quando ele desperta, todos despertam com ele, e ninguém é capaz de desviar a sua vontade. Depois disso, todos estão unidos e se unem à sua vontade. Ele, Zerampim, surge do alto depois de ter recebido o Morrim de Biná, e desce ao longo das suas jornadas para o mar, que é a Núqueba, Malhut. Assim, ele dá a sua abundância à Núqueba, que é Malhut, ele enche o mar, pois ele é a fonte de toda a luz que brotam do mar abaixo dele. Todas as águas do início da criação estão divididas. A rega do jardim, que é Malhut, depende dele, que é Zerampim. Todas as almas do mundo saem dele, do Boré, de Zerampim. Essas almas entram no jardim, em Núqueba, que é Malhut, e descem a este mundo para serem revestidas de um corpo. Quando uma alma deixa lá e está a caminho desse mundo, ela recebe estas 7 bênçãos para que seja um pai para o corpo, que está sendo corretamente levado. Assim está escrito. Agora Hashem disse a Abraão, Bereshit 12. Esta é a alma divina superior que se chama Abraão. Mais uma vez, essa é a alma divina superior que se chama Abraão. Consiste em 2 palavras, ave, pai, e Ram, que significa supernal. É considerado o pai do corpo e eleva-se ao nível da imagem divina pelos hassadins, luzes de misericórdias que são desenhadas à medida que eleva e alcança Abaíma, que é Rorimá e Biná. Quando a alma está pronta para descer a este mundo, o santo e bendito seja ele, faz jur cumprir os preceitos da Torá e cumprir a sua ordem. E ele dá a cada alma 100 chaves de bênção para cada dia, para que ela possa completar os graus superiores que atingem o valor numérico de Ler-Lerá. Porque Ler-Lerá, Lamed Kaf, 30 mais 20, 50, mas se repete 2 vezes Ler-Lerá, então 50 mais 50, 100, que são as árvores Sefirot, a qual a alma deve completar. Então, literalmente diz Vapurti, que é igual a 100. Todos eles são dados a ela, a alma, para que ela cultive o jardim que é a Núqueba, que é Malhut, para lavrá-lo e guardá-lo. Seus pais, como ele fala, saia da casa dos seus pais, é o jardim do Éden. Nada tem a ver com uma viagem aqui, mas quando ele fala para sair de lá, saia do jardim do Éden e reencarne, através do sistema chamado Ler-Lerá Abraham. O verso de seus parentes, saia do meio dos seus parentes, significa do corpo, que é Zerampim, ou seja, desça ainda abaixo de Zerampim, que é chamado da árvore da vida, que inclui 12 tribos supernais, as 12 letras simples, que são o segredo das 12 fronteiras. Essas passagens nos informam que a alma é descendente de Zerampim e sai dele, e sem Sefirotes. O versículo "e da casa do seu pai" refere-se a Sheriná, que é chamada de casa. Seu pai significa o santo, bendito seja ele, que é Zerampim, como está escrito.
aquele que rouba seu pai ou de sua mãe e diz que não é transgressão. Michelei 28, 24. Seu pai não é outro senão um santo bendito seja ele. E sua mãe não é outra senão a congregação de Israel, que é a núclea, ou seja, nosso plano. A palavra para a terra que eu te mostrar refere-se a este mundo, quando a alma desce para encarnar aqui, para o qual a alma é enviada. Fim do Citrei Torá. O que está escrito antes do versículo, Hashem disse a Abraão as palavras, e Harã morreu diante de seu pai. Tera, Bereshit 11, 28. E ele pergunta, do que ele quer nos informar? Dizendo, este antes de seu pai. Tera, se você afirmar que antes, meio durante a vida de seu pai, isso não pode ser, pois nenhuma outra pessoa até aquele dia morreu durante a vida de seu pai, ou ao lado de Harã. No entanto, em todos os outros incidentes, a palavra antes não é usada. Por exemplo, quando Revel morreu durante a vida de Adão, seu pai, e quando Hanor, que foi levado por Elohim durante a vida de Ered, seu pai, ele explica que quando Abraão foi jogado no fogo, Harã foi morto por causa disso, eles deixaram o dos Caldeus. Pois bem, aqui está falando, né, da saída de Lerlerá, lá por ti. A gente viu que não é muito bem, né, o que muitas vezes se entende na Torá. Trouxe um exemplo muito bonito aqui nessa explicação do Zohar, né, dos nossos sábios amados e amados judeus santos que o Eterno deu essa Torá, né? E a gente, só para esticar um pouquinho mais aqui o nosso Senhor, né? Entender a Torá fora da metáfora, a gente vai dar uma navegada aqui na palavra Lerlerá. Deixa eu abrir aqui o versículo de Bereshit 12, 1. Então, deixa eu ver se eu abro aqui no livro de Gênesis 12, 1. Que é para Shaleleha, vai Omer Adonai, eu Abrão, Lerleha, Meraterra, Lidaterra, Mibeit, Averra, El Haretz, Ase, Arech. Disse a Abraão, saia da sua terra, da casa do seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Né? Isso é tudo muito bonito, a gente vai copiar aqui. Essa é uma passagem da Torá, cheia de segredos e, veja, não é uma viagem linear no nosso plano. Ele aqui nós temos uma viagem da alma para esse mundo. Quem se imaginaria isso, né? Então, veja só, a gente está falando aqui com vocês, a gente está pedindo muita Hashem para falar os nossos corações, para falar bonito com cada um de vocês, que ele possa entrar na alma, ele possa mostrar o sabor da doce Torá dentro da alma de cada um, que não seja só ó rimar, osso de sabedoria. Pois bem, a gente sabe, né, que é muito bonita a história de Abraão, e a gente tem aqui Ler-Lerá, né? Eu tenho também minhas anotações que eu faço aqui exatamente para que nesses momentos, né, se você olhar minha Torá, não sei se dá para vocês verem, ela é toda arriscada. E mesmo assim, ainda às vezes eu fico com dificuldade, porque você anota uma coisa, e aí se perde, né? Eu vou abrir aqui para correr atrás das minhas anotações, tá vendo? Então vamos ver algumas coisas aqui, gente. Exatamente. Tá bom, vamos ver aqui. A gente tem que começar a ver, não é, a palavra ler-lerá. Vamos lá. A palavra ler-lerá aqui é exatamente aquela questão que há uma construção. Veja que a gente está vendo aqui no centro ler-lerá, não é? Ler-lerá, ela tem um segredo muito grande na primeira
identidade da palavra, primeiro pela sua gematria, não é? A gematria em si, ela é fantástica aqui nesse caso, porque justamente é uma gematria bem demonstrativa, ela aponta algo, né? Bem inegável, né? É inegável. A cabala é inegável. Pode vir racionalista, não racionalista, quem quiser. A Torá, ela é incrível. Veja, então, ó, nós temos aqui o 20 do nosso CAF final, né? É uma das formas de se escrever o CAF, com gematria 20. O outro CAF também, porque são dois CAFs, tá vendo? Ele também tem gematria 20 aqui, olha, aqui no finalzinho, tá vendo? E os dois lâmides, que, né, lembra muito, lembra não, mês de, o mês ou o grau, né? A gente não sempre fica navegando nessas histórias, enfim. Então, veja, 30, e aí agora nós temos mais 30, Lelehá, então né, a somatória de tudo é exatamente 50, 50 em cima, 50 embaixo. Então, nós temos aqui a árvore sefirótica com 100. Né? Então, Deus está mandando a alma para esse mundo, não é uma viagem de subida, né? Nesse caso aqui, o Eterno está enviando a alma através da árvore sefirótica para nosso mundo, para que ela possa encarnar, não é? E ela possa fazer o processo de retificação. Esse processo de retificação, ele foi feito justamente por causa dos quilinhos que foram quebrados. Imagine isso, né? Então, veja, se nós temos uma árvore sefirótica, e aí o Eterno, a história que conta lá, lembra, olha, e a mãe manda a alma, quem é que manda a alma? Corre mais, Biná, porque a alma já existe aqui, então a alma desce, ele vem aqui e passa, então, da casa da parentela, não é? Até chegar aqui no nosso mundo, entendeu? E aí ele é vestido numa alma, num corpo. Por isso que ele Lerlerá, o Eterno está mandando ele vir, não é? A história aqui é tão fantástica e está tão dentro de Sukkot, não é? Porque, não sei se eu revelo hoje ou amanhã, então nós vamos ter 100 árvores aqui, ó, porque cada árvore, não é? Isso já está cansado de ser falado, Lerlerá. A palavra Lerlerá, ela também tem um segredo muito grande. É um segredo que talvez nos encante profundamente pelo fato de que muitas vezes a gente lê superficialmente essa Torá, não é? E aí, o que que acontece? A palavra ler-lerá, que é com CAF aqui no final, o CAF ele muda de forma, tá vendo? Ele tem um segredo exatamente fantástico. A gente já viu assim uma gematria, isso é muito bonito, e tem várias outras formas de se entender, mas ler-lerá se repete, lógico, a gente vai repeti-lo também, vá 2 vezes, e aí o que que acontece? Pois bem, o que acontece aqui, gente, é algo fantástico, não é? Porque temos Lambda, CAF, CAF, já viu 50, a gente sabe, cada um dá 50, 50 mais 50, 100, mas a gente tem que inverter. Quando a gente inverte essa palavra, é lógico que a gente tem uma modificação na letra CAF, porque a letra CAF no final, ela alonga, não é? Mas quando ela passa para frente da palavra no meio, ela se mantém igual, e CAF é Tiferet. Tá? Tiferet. E aqui nós temos CAF Lamed, continua 50, mas a palavra muda. E ela se transforma na palavra cool 2 vezes. Ou seja, vá com tudo. Né? Se a árvore tem 100, se o corpo tem 100, se é 50 mais 50, vá com o corpo e com a alma. Veja, invista tudo na tua caminhada espiritual, na sua reencarnação. Deixe ela saudável estudando a Torá, tá vendo? Mas ainda existe um outro processo que a gente pode fazer aqui. Além de. O Eterno não fala para a alma, vá com tudo só uma vez. Ele fala, vá com tudo 2 vezes, pouco. Vá com o corpo e vá com a alma. Confie com o corpo, confie com a alma. Logo depois, o segredo, ele dá o caminho, não é? E aí, a gente sabe que é uma substituição. Se aqui eu tenho 20, eu posso, então, substituir
pela letra Beit, tá vendo? Depois eu dei uma volta, eu boto a letra Beit, e aí ele me dá o sinal aqui, ó. Tá vendo? Beit Lamed e Beit Lamed, não é? Porque, olha, vamos explicar devagarzinho para vocês entenderem. A letra Kaf, ela foi invertida, se tornou a palavra Kol. A palavra Kol, ela é tudo, mas como aqui eu tenho o numeral 20, eu posso trocar pelo Beit, que é 2. Então, agora fica Beit Lamed. Beit Lamed, Beit é a primeira letra da Torá, e Lamed é a última letra da Torá. Mas só que tem 2 Beit Lamed, mostrando para mim que existe 2 Torá. Foi 2 Torote, como eu usava falar. Então, existe 2 Torote. O incrível disso tudo é que são 2 Torotes que eu devo seguir. Mais uma vez, eu faço uma volta nessa palavra, e aí agora eu tenho a palavra, eu boto agora de novo o Beit aqui na frente, eu tenho a palavra leve. E leve é coração. Só há um meio de você chegar a Tamboré, através do seu coração. E se a gente faz a multiplicação de leve por leve, 32 por 32, a gente vai ter um grande segredo fantástico, uma gematria maravilhosa que a gente pode saborear. Veja, 32 vezes 32 igual a 1024. Quando nós somamos 1024, vamos para o próximo slide aqui em cima, depois a gente desce novamente. A gente acabou invertendo a lógica. Somamos 70 e 68. Vamos fazer a conta aqui comigo, olha. Aqui nós temos o nome Lulav, tá vendo? Lulav, que é o nome, né, ali daquele ramo de palmeira. Temos Radaz, temos Aravá e temos o Etrog. Cada uma delas tem, né, um sabor. O próprio Etrog, que é aquele limão, parece um limão, uma cidra bem grande, ele é 610. Ele representa Malhut, como a gente vai ver. A gente está falando de Abraham, mas a gente vai falar também dessas coisas amanhã de madrugada, talvez. Mas veja, 610 mais 1, 611, que é a Torá. Mas vamos somar todas essas letras aqui, olha, veja. 68 mais 69 mais 277 mais 610 igual a 1024. Ou seja, o que é 1024? 10 sefirotes e 24 livros do Tanã. Não pode ter mais que isso. É o final de 34. O que a gente fez? A mesma gematria da palavra, não é? Ler, lerá. Então, leve, vezes 2 vezes, 32 vezes 32, 1024, deu a mesma somatória. A história de Abraham, ela é muito bonita, né? Ele teve 10 provas. As primeiras 2 provas de Abraham, elas não são documentadas na Torá, mas são documentadas pelos nossos sábios através de midrashim e segredos profundos da Torá. Ou seja, essa é a prova que todos nós passaremos, da alma vindo para esse mundo. Então, veja, Nirod tentou matá-lo por sua crença no Deus único, por causa do Shema, e o perseguiu por 13 anos. Os mesmos 13 anos que o Shimon Bar Yochai ficou na caverna. Ele se recusou a curvar perante Nirod e perante o ídolo de Nirod e foi jogado na fogueira, em Harã. Né? Em Harã, seu irmão morreu. Então, aí que eles começam a fuga, que está Nirod, está preparado para caçar as almas, tá vendo? Bravo. E eles, então, pegam... aqui a gente vai ver, está em um livro de Daniel aqui, mas é a mesma coisa, eles jogam Abraham dentro do fogo, e aí Abraham sobrevive, e aí eles ficam assustados, Harã começa a ter fé no Borê, e aí entrega sua alma para o Borê também, e fala, eu também quero provar que Deus é Deus, e ele acaba morrendo, porque não é assim que as coisas funcionam. E, enfim, então Abraham, ele sai de Ur dos Caldim, fugindo, tá vendo? Essa é uma das provas também de Abraham, ele vem, Nimrod está atrás, ele está com Eliezer, está com quase 1 milhão de pessoas que ele havia convertido, e ele tinha saído exatamente lá, ó, junto com o seu povo, tá vendo? Que bonito.
A metáfora que a gente está vendo no livro de Daniel, acontece a mesma coisa com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui dentro nós temos o anjo Gabriel, não é? E o anjo Gabriel, ele está lá nesse momento, ele faz parte aqui do lado esquerdo da árvore sefirótica, né? Então, ele comanda aqui todo esse sistema aqui de esquerda. A gente vai entender isso também na aula dessa madrugada. E aí, o que que acontece? Abraão tem que fugir junto com Sara, junto com todo mundo, e as 10 provas começam. Só que aqui é o guerrilão, não é no nosso mundo. Veja, quando a alma vai para o guerrilão, a gente vai lá para o livro de Samuel. Samuel era a reencarnação de Cora, e Cora, ele tinha feito um pecado contra Moshe, ele pecou contra o seu rabino, seu líder, ele acaba sendo submergido pela terra, ou seja, o ego, e ele acaba indo para o guerrilão. Depois vem Ana, faz uma reza silenciosa e pede ao Eterno para levantar aquela alma do guerrilão. É o que acontece com grandes sábios de Torá, que passaram por lá, estão tendo uma reencarnação. Enquanto não completar a reencarnação, não tem como sair. Quais os nossos sábios que conseguiram, assim como o próprio avô de Noa, não é? O Enor, ele consegue, ele ultrapassa todos os limites e não reencarna mais. Assim foi que todos os nossos sábios, eles não reencarnam e agora eles só vêm aqui para ajudar a gente a evoluir. Então, veja, esses 10 processos são os processos da alma. E aí Abraão foi jogado, não morreu. Tera reclamou com Nirod que Abraão havia destruído seus ídolos. Essa história a gente conhece, porque ele era um iconoclasta. Tera teve de fugir também de Nirod, né, para Canaã, como era descendente de Shem, né? E ele vai depois reencarnar como Iov. A gente vê que ele vai pagar lá na frente todos os erros que ele cometeu aqui. O terceiro teste Abraão deixa sua casa, ou seja, vem para esse mundo. Depois ele passa pela fome de Canaã. Depois ele vai lá, a Sara é sequestrada. Abraão luta para resgatar Ló. O pacto bilateral, a visão do exílio, quando ele faz o pacto daquelas 4 partes. E Abraão se circuncida, né? Isso a gente vai estudar ontem. Quer dizer, vai estudar depois. A gente viu o caso do Melquisedeque, que vem do mundo de cima, né? Para o mundo de baixo, né? Então, são luz de Or-Rimá e Or-Hassadim, né? Pois bem. Natilat Yadayim, falando aqui, a lavagem das mãos, que a gente deve lavar nossas mãos para não receber para nós mesmos. Veja, o problema não é receber, não receber para nós mesmos. Né? A gente direciona o dinheiro, olha, para o estudo da Torá, para que a gente tenha mais livros, para que a gente possa ajudar mais para Kabbalah. Quem sabe um dia, não é? A gente não possa ter mais força para levar essa Kabbalah, enfim. Então, não fazê-lo, tá vendo? Não abrir traz uma pobreza espiritual para a pessoa. É muito importante saber disso. Também, nesse caso, amanhã a gente vai ver sobre a troca de nome, mas eu já vou adiantar aqui, não é? Uma parte, quando Abraão ele recebe os 3 anjos lá, etc., não é? E o segredo é que aqui ele muda de nome. Nesse capítulo, lá, no capítulo 18, ele era Abram, tá vendo? Não tinha um rei aqui, depois ele se torna Abraham, e depois a Sarai, que era Sarai com Yud, ela se torna Sara. Vamos entender o que aconteceu aqui. O Abraham, ele representa a alma que representa aqui nesse chamado. Tá vendo? Ele está nesse nível aqui. E a Sara é o corpo, que está aqui em Malhut, é esse corpo que nós estamos vestidos. Não tem nada a ver com masculino e feminino como entendemos biologicamente. Aqui tem a ver com a alma, veja Abraham que desce e vai habitar num corpo. Aí qual é a ideia do Eterno? Olha, Abraham, ele na sua essência, ele tem gematria aqui, 243, porque não tem o rei. E aí ele tinha que chegar à gematria de 248, porque são 248 mandamentos positivos dentro da Torá,
Em contrapartida, temos 365. O Eterno fala, olha, o nome não vai ser mais Sara. Por quê? Se você reorganiza o nome de Sara, vai ficar, ó, Reishi, tá vendo? Fica a letra Reishi, Rei e She, que é uma letra problemática. Então, o problema aqui de Sara está na letra Reishi. Então, o que, que o Eterno faz? Ele pega o nome Sarai, divide o Yud, tá vendo? Esse Yud superior, ele divide e cria o rei de Biná, depois cria Zerampim e cria o Vav. Tá vendo? O outro rei, perdão, aqui em Malhut. Um rei está lá em cima em Biná, o Yud está em dois sistemas. Veja como é que mudou toda a condição do Eterno, mandando a alma para cá para reencarnar. A história de Abraão e Sara é isso. Aí então entra um rei aqui no meio, ó, tá vendo? Que é o rei de Biná. O homem reencarna, então ele descobre por que, que ele reencarnou e por que, que ele veio existir nesse mundo. Aqui, quando ele chega, o corpo chega na rei de Malhut. Por isso que Salmão o rei, mas rei nós temos 10 mandamentos da Torá. Veja que bonito. Esse mesmo Yud que a gente vê, ele vai viajar várias vezes pela Torá. E entra no nome de Pinhas. Pinhas não tinha peso nem nome, ele precisava desse Yud pequeno, o Yud viaja até ele. Depois, ele vai viajar até o nome de Rocheia, que era Rocheia, e ele vai se tornar Yehoshua. Porque Rocheia depois se transforma em Yehoshua, também recebe esse Yud, que também era o Yud do nome de Yosef, e agora ele assume o papel de Yosef Atzadik. Então, essas histórias da Torá são todas sobre reencarnações. A gente ainda tem que quando o Eterno ele manda, né, ó, eu vou te mandar para a Terra, ele manda exatamente ele para a Terra, e aí ele manda ele chegar na Terra, e se você pega essa Terra aqui, ele vai ter uma gematria fantástica, porque ele está mostrando que algo que a gente nem imagina, né? Mas vamos ver agora. Então ele fala a palavra Areha, então vai para a cidade que eu te mando, e aí a gente vai ter um aqui do Aleph, a gente vai ter o 200 do Reish, aqui abaixo. A gente tem ainda o outro Aleph com 1, né? Vamos só copiar aqui e colar. E a gente tem o cap final, que é 20. Então, a gente vai ter a gematria 222. Lendo de trás para frente, de qualquer lugar para qualquer lugar, não é? A gente tem exatamente 222. Veja, 10 vezes a gente fez essa meditação hoje, né? Até falei 220, ó, 222, que são 22 letras, tá vendo? Ou 10 vezes, sobra 2, que é a letra Beit. Ou seja, se você olha para trás, é 22. Se você vai para frente, é 22. 22 letras hebraicas. Era para esse local, através desse local, que o Eterno manda a nossa alma na árvore sefirótica, que é uma árvore cheia de letras hebraicas, para que a gente possa entender e chegar à nossa sucá pessoal, que é o nosso próprio corpo. É dentro dele que Abraão tem que funcionar. É dentro dele que nós temos que ligar Nirod nesse momento, Esav, o rei, ou qualquer personagem negativo da Torá, todos eles estão internos dentro de nós. Nós só podemos vencer esses personagens como chegamos à doação, imploramos o Eterno, uma reza sincera, ensina a ser doador, me ensina a te enxergar, não importa onde eu esteja, me ensina a ser bondoso como tu és bondoso, porque o Senhor tem me dado vida durante todos esses anos, todas essas reencarnações, o Senhor acredita em mim. Deixa eu acreditar no Senhor com mais força. Deixa eu parar de ficar titubeando na minha fé. Olha como essa Torá é linda, por eu. Ainda hoje, pessoas tão miseráveis, idólatras como nós éramos, o Senhor tem nos permitido estudar essa Torá. Todarabá pela vida do Arizal, do Raim Vital, Todarabá, Hashem, pela vida do Baal Hassulam, pelo Rabash, Todarabá, Hashem. Veja, tudo isso, não é? Dentro de uma construção.
E é lógico que a gente não pode deixar de pegar a palavra Asher aqui, reorganizar, que dá Rosh. Rosh Hashanah, Rosh Lodesh, voltar para Keter. Entender a nossa alma. Tentar dar o melhor de nós. Se não tem o melhor, dá o pior. Se você não é bom, dê o mal. Sirva com o eterno com bem e com mal. Mas sirva. Ele te conhece, ele te criou. E ele pode organizar a sua vida. Então, que hoje o Boré nos ensine a amar profundamente. Que nós possamos receber essa essência de Hesed, de Abraham, e que esse Hesed seja um amor pleno pelo nosso Boré. Que nós desejamos unificar as almas e chegar ao Gimatikum e ajudar todas as pessoas que nós possamos ajudar. Baal Hassulam falou que não vai ficar ninguém para trás. O trabalho e o projeto divino começou. Nós estamos aqui um pouquinho mais longe dos que começaram lá atrás, como Ares ou Rabash, mas no dia de hoje. Pedindo um eterno, não porque nós temos méritos, porque somos cabalistas, porque não somos, mas porque a sua misericórdia é maior do que nós imaginamos. Ele nunca erra, ele nunca se distrai. E isso está na sua própria Torá, que é fantástica. Essa é a nossa Sukkot de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a alma de vocês se alimente direto da fonte de luz do Zohar Kadosh, da Kabbalah, e que a gente possa seguir. Mais uns dias de Sukkot, mais dias para poder rezar, mais dias para poder corrigir. Não gaste a sua vida com coisas superficiais, mas se não deixe de viver, apenas insira o Boré dentro de tudo que você vai fazer, dentro do seu trabalho, da sua casa, da sua alma, das suas palavras. E assim, com certeza, ele que é misericordioso, irá nos ajudar em todo momento.